Meus amigos e amigos, muito boa noite para todos. Convido-os para mais uma aula da Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Bom, vocês viram que eu fiz uma série de aulas sobre os santos doutores da Igreja, né? Quer dizer, mostrei esse livro aqui muito bom, né? Os Doutores da Igreja, de Jean Roussesnot, da editora Paulus, né? E também o livro que eu escrevi na Escola dos Santos Doutores, onde eu coletei mais ou menos 2.000 pensamentos dos Santos Doutores. Então eu acho importante, depois que a gente estudou um pouco da vida desses Santos Doutores, a gente estudar um pouco dos seus ensinamentos. Então eu já coloquei aqui uma aula sobre os ensinamentos de Santa Teresinha, uma aula sobre os ensinamentos de Santo Agostinho, só que Santo Agostinho são tantos ensinamentos. Eu mostrei a vocês aqui mais de 20 livros dessa coleção patrística, só de Santo Agostinho. Uma coisa impressionante. Então, nessa aula de hoje também, eu vou continuar um pouco mais os ensinamentos de Santo Agostinho, porque ele abordou tudo que é tipo de assunto. É impressionante. E é importante a gente conhecer isso. Bom, mas vamos começar rezando, como sempre, pedindo ao Divino Espírito Santo a sua luz, a sua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nunca comece uma atividade sem rezar, principalmente uma atividade ligada à evangelização, né? Porque não somos nós quem transformamos os corações das pessoas, é Deus, é o Espírito Santo. Então, temos que invocá-lo. Muito bem, eu quero, antes de começar, continuar a falar um pouco sobre os ensinamentos de Santo Agostinho e mostrar a vocês aqui essa beleza de agenda da Canção Nova, né, para o ano 2025. Ó, já está aí na sua mão para você colocar aí todos os seus compromissos, né? E não só colocar compromisso, mas você pode aí, né, escrever muitas coisas. Tem gente que gosta de fazer o seu diário espiritual. Está aqui, ó, não só você tem os dias do ano, mas você pode usar também aí como um caderno de anotações muito válido e depois guardar com você. Muito bem, vamos conversar sobre Santo Agostinho. Eu queria mostrar aqui um livro, olha, esse livrinho aqui, Toma e Lê, que eu já mostrei aqui. Gente, isso daqui são só frases de Santo Agostinho. Sabe quantas frases? Tem 1.500 frases de Santo Agostinho nesse livro aqui, né? Frases coletadas assim, né? Então, nessa nossa aula de hoje, como eu fiz já uma outra aula sobre Santo Agostinho, eu vou pegar alguns ensinamentos sobre alguns pontos específicos, entende? Longe de querer esgotar aqui todo o ensinamento de Santo Agostinho. Mas vamos começar. Por exemplo, Santo Agostinho, quando ele fala da confissão, o sacramento da penitência, da confissão, olha o que ele diz. Quem não crer que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Olha que coisa pesada. Quem não crer que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Todo homem que pensa ser impossível seus pecados lhe serem perdoados, com o seu desespero torna-se pior do que era antes. Então, olha que ensinamento que esse homem deixa para nós sobre a confissão. Quem não acredita que a igreja, pela confissão, perdoa os pecados, então seus pecados não serão perdoados. É muito forte, né?
e que todo homem que pensa que ele não pode ser perdoado, então a sua situação piora. Na verdade, né, gente, a gente sabe que muita gente não se confessa, né? Ou não se confessa porque tem vergonha de contar os pecados para o padre, ou não se confessa porque às vezes não acredita no perdão, que custou o sangue de Cristo. Sabe, isso tudo é muito sério. A igreja ensina que quando você se confessa com o sacerdote da igreja, é como se fosse assim um juízo particular adiantado. Porque tudo aquilo que você confessar, arrependido, não quer mais fazer, e o sacerdote perdoou, acabou. Deus apaga lá no livrinho dele dos nossos pecados. Isso não vai aparecer mais. Então, eu quero chamar a atenção dessa frase de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é lá do século IV. Ele nasceu lá por mais ou menos 340, né? Então, é o ensinamento que vem lá dos primórdios da igreja. Quando ele fala, por exemplo, da salvação, olha que bonito que ele fala. Ele fala assim: aquele cuja alma não morre para esse mundo e não começa a se moldar pela verdade, incorrerá numa morte mais grave do que a do corpo. Ou seja, aquele que ele fala, cuja alma não morre para esse mundo. Qual é o sentido da alma morrer para esse mundo? É o mundo do pecado. É o mundo que é inimigo de Deus. A nossa alma tem que morrer para esse mundo. O mundo da soberba, da ganância, da luxúria, da gula, da ira, da inveja, da preguiça, da maledicência, né? Então, se a alma não morrer para esse mundo e não começar a se moldar pela verdade, né? Buscar a verdade de Deus, então ela pode chegar numa morte mais grave que a morte do corpo, que é a morte da alma. Os santos falavam em duas mortes, né? Então, a primeira morte, que é a morte do corpo, quando a alma se separa do corpo. Essa, um dia nós vamos ressuscitar, quando Jesus voltar. Agora, o pior é a segunda morte. Que segunda morte é a morte da alma. Quando a alma se separa de Deus, aí é o inferno. Porque a alma foi feita para Deus, para ser feliz em Deus. Agora, você imagina, por toda a eternidade, a alma fica separada de Deus. Não brinca não, né? Então, Santo Agostinho fala, é perfeito o homem quando ele orienta toda a sua vida para a vida imutável, né? A vida que é Deus, e adere a ela com todo o seu afeto, todo o seu coração, ou seja, a vida da graça, a vida do bem, a vida da santidade. Então vejam, gente, quantos ensinamentos profundíssimos Santo Agostinho. Falou da confissão, falando da salvação, eu fui pensando assim, alguns temas dele. Por exemplo, quando ele fala do pecado, vamos escutar ele falar do pecado. Ele diz assim: o homem que aspira a dominar os que por natureza lhes são semelhantes, os outros homens, né? É dominado pelo orgulho intolerável. Um homem que ele quer dominar os outros, ele se torna intolerável. E é isso mesmo, né? Você vê aí esses ditadores, né? Esse ditadorzinho que a gente tem aqui na América Latina, por exemplo, lá na Noruega, na Nicarágua, lá em Cuba, aqui não sei, São El Salvador, não, El Salvador não, em Nicarágua, né? Venezuela, esses ditadorzinhos que querem dominar os outros. O Agostinho fala, esses homens dominados pelo orgulho são intoleráveis mesmo, eles são carrascos, né? Bom, ele fala, a inveja é o pecado diabólico por excelência. Olha que interessante. E ele cita, quando ele fala isso, o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 24. O livro da sabedoria fala assim: o homem foi criado para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Vejam, gente, vejam como é que a morte entrou no mundo, pelo pecado. E pelo pecado por quê? Porque a inveja do demônio, inveja de quê? Inveja de Adão e Eva, que estavam vivendo no paraíso, na comunhão com Deus, né? No estado de santidade e de justiça original que a teologia fala, né? Quando ele viu, ele que já tinha perdido, Deus no céu, viu o homem e a mulher na alegria de Deus, não. Porque a pessoa invejosa, sabe quem que é a pessoa invejosa? É aquela pessoa recalcada,
que ela está mal, então ela quer ver todo mundo mal. Entende? Ela está mal, então porque ela vendo todo mundo mal, parece que o mal dela diminui um pouco. A pessoa invejosa é uma pessoa muito perigosa. Então, Santo Agostinho fala, a inveja é o pecado diabólico por excelência. Cuidado com a inveja. O que é a inveja? A inveja é você se sentir mal porque o outro está melhor do que você, porque o outro tem mais do que você, porque o outro é mais aplaudido do que você, porque o outro é preferido mais do que você. Então você fica aqui, ai, tomara que ele caia, tomara que ele se machuque, tomara que dê errado, né? Entende? Cuidado. Quando o demônio soprar no seu ouvido a inveja, dá um tapa na cara dele. Como é que você dá um tapa na cara do demônio? Quando ele põe a inveja, você fala assim, não, eu não vou ficar com inveja desse amigo, não. Senhor, eu vou te pedir para que o Senhor faça esse amigo melhor ainda do que ele é, mais aplaudido ainda do que ele é hoje, mais feliz ainda do que ele é. Vira o jogo. Ao invés de você ficar com inveja do outro, passe a amá-lo, passe a desejar ele o bem. Aí você dá um tapa na cara do demônio que fica tentando colocar no seu ouvido, como colocou no ouvido de Eva e de Adão, a maledicência. Tá? Então, Santo Agostinho fala assim, o orgulhoso busca o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito, ou seja, o humilde, busca o reino dos céus. Por isso que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o pobre de espírito? Aquele que é humilde. Quem é aquele que é humilde? Né? É aquele que não é orgulhoso, não é soberbo, não é vaidoso, não é arrogante, não é prepotente, não despreza os outros, não se acha melhor do que os outros. Esse é o humilde, entende? Que Deus coloca em primeiro lugar nas bem-aventuranças. Né? Então está aí um recado muito importante que Santo Agostinho dá sobre o pecado. Ele fala muito mais coisas sobre o pecado. Né? Por exemplo, ele tem uma frase que é muito boa, ele fala assim, Deus que te criou sem precisar de você, não pode se salvar sem você, sem a sua ajuda. Ele, para nos criar, ele não precisou de nós, nem tinha como precisar de nós. Mas para nos salvar, nós temos liberdade. A liberdade é o dom por excelência que Deus nos deu, né? A liberdade é mais importante que a inteligência, que a memória, que a consciência, que a imaginação. Que a liberdade é que me faz dono de mim, a ponto de eu poder dizer para Deus, não vos servirei, como os demônios disseram, não vos servirei, quero ser Deus. Então, Santo Agostinho fala, Deus não pode te salvar sem a sua ajuda, né? Ou seja, sem você, com a sua liberdade, com a sua inteligência, com a sua vontade, você aderir ao plano de Deus. Está aí, muito bonito que Santo Agostinho fala, né? Ele, ainda na reflexão dele, ele diz assim, a vez de ver muitos ébrios é os bêbados, né? Ávaros, avarentos, trapaceiros, jogadores, não é jogador de futebol, é esse jogador que fica a vida inteira jogando com dinheiro, se perdendo, né? Adúlteros, fornicadores. Ele cita aí esses pecados, ele fala, verás há muitos que se atam com remédios sacrílegos ou se entregam aos encantadores, astrólogos e adivinhos de quaisquer artes ímpias. E Santo Agostinho escreve naquela obra dele, A Doutrina Cristã, que eu já mostrei aqui, uma dessas obras. Né? Aí você vê, ele faz uma condenação séria, né, aos encantadores, né? Esses, por exemplo, benzedores, gente que lê mão, quiromancia, necromancia, astrólogos, adivinhos de qualquer artes ímpias. Santo Agostinho já combatia a astrologia lá no tempo dele, no século IV. É só ler as obras dele que você vai ver isso. Né? Santo Agostinho, numa das passagens dele, no livro que ele escreveu, Confissões, né? Que é um livro maravilhoso, todo mundo deve ler. No livro dele, Confissões, é um desses aqui. Né? No livro Confissões, ele conta a vida dele, a conversão dele. Como é que a mãe dele rezou tantos e tantos anos pela conversão dele. Então ele dizia assim, eu julgava
que a continência dependia de minhas próprias forças. Continência é que força de vontade, né? Forças que eu não conhecia em mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não o concedeis. Olha o que ele está dizendo. Ele achava que pela própria força dele, ele podia se dominar. Mas ele fala, eu era tão insensato que eu não sabia que ninguém pode se dominar, ser continente, se vós não o concedeis. Ou seja, se não tiver a graça de Deus para ser forte. E ele diz, e sem dúvida, me terias concedido se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé depusesse em vós os meus cuidados. E Santo Agostinho, além de tudo, ele é um poeta, né? Acho bonito que ele fala, né? Que Deus teria concedido a ele, né? A força, né? O autocontrole, né? Ser continente, se com meus gemidos interiores, ou seja, a minha oração fervorosa, né, vos ferisse os ouvidos e com firme fé depusesse em vós os meus cuidados. Ou seja, se eu tivesse recorrido ao Senhor Deus, né, com a minha oração, com meus gemidos, o Senhor me teria dado força para ter força de vontade. É o que muita gente precisa. Né? Eu quero mostrar a você esse livro aqui, ó, Na Escola dos Santos Doutores. Esse livro aqui eu escrevi colocando um pequeno resumo de cada um dos santos doutores e coloquei aqui os seus pensamentos. Essa aula que nós estamos conversando aqui hoje, né? Onde eu tirei aí muitas frases daqui, muitos pensamentos de Santo Agostinho. Né? Mas aqui tem os outros todos santos doutores. Né? Você sabe que a igreja hoje tem 37 santos doutores. São 4 mulheres, Santa Teresinha, Santa Teresa de Jesus, né? Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen, né? que eu já fiz aqui um programa sobre todas elas. Muito bem. E quero mostrar esse livro aqui de Santo Agostinho, a gente também está falando dele, A Doutrina Cristã. Um livro muito interessante, que Santo Agostinho explica a nossa doutrina. Né? Esse aqui é da editora Paulinas aqui. Né? Depois tem um outro livro dele aqui, sobre o mal, a questão do mal. O que é o mal? De onde é que vem o mal? Né? Da editora Paulus. Né? Temos aqui também um livro muito interessante dele sobre o Sermão da Montanha. Olha que interessante. Santo Agostinho explicando o Sermão da Montanha. Esse aqui também é da Paulinas. E olha, gente, eu já falei a vocês, tem mais de 20 livros de Santo Agostinho, dessa coleção patrística e muito mais coisa. Bom, quero lembrar você, antes de continuar, não posso deixar de dizer isso, né? Que a Canção Nova precisa da sua ajuda. Olha, só esse programa Escola da Fé já tem mais de 25 anos, nem sei quantos anos tem ao todo, mas pelo menos 25 anos, toda semana 1 hora de programa para você. Quanto custa isso para a Canção Nova? Gente, custa muito dinheiro. É gravação, é mandar isso para o satélite, é pagar o aluguel do satélite. Sabe, então, a Canção Nova precisa da sua ajuda. E você pode ajudar pelo boleto bancário, você pode ajudar pela débito em conta corrente, autorizar o banco. E você pode, a maneira mais fácil hoje é pelo Pix. Né? Você tem a chave da Canção Nova aí. A chave do Pix é pix.doação@cançãonova.com. Gente, o senhor Jonas gastou a sua vida para formar a Canção Nova, para deixar esse tesouro de evangelização ao mundo. Agora cabe a nós manter esse tesouro, ok? Então peço a você que ajude, principalmente pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Mas vamos em frente. Santo Agostinho, eu estava dizendo que Santo Agostinho, né, ele dizia que ele pensava que tinha força de vontade sozinho para vencer os males, mas ele percebeu que não. Né? Aí ele disse, se ele tivesse confiado em Deus, se com seus gemidos interiores, né, ele ferisse os ouvidos de Deus, acho bonita essa expressão dele, com gemidos interiores ferir os ouvidos de Deus,
né? Deus lhe daria então, né, essa força de vontade para vencer o pecado. Isso nós precisamos também. Não pense que você vai conseguir vencer as coisas que você não consegue fazer sem a graça de Deus. Muita gente precisa fazer, por exemplo, uma dieta, não consegue fazer dieta. Peça a Deus. Fere os ouvidos de Deus com seus gemidos interiores. Diga para Deus: Senhor, eu preciso, Senhor, dessa dieta, eu preciso emagrecer. Me dá essa graça, essa força, esse suplemento de graça para que eu tenha controle. Senhor, eu preciso deixar essa bebida. Fere os ouvidos de Deus com seus gemidos interiores. Senhor, eu preciso, né, vencer esse pecado, esse adultério. Fere os ouvidos de Deus, para que Ele te dê, então, a graça, a força de você, né, vencer as tentações, vencer a fraqueza. Jesus falou claro, gente: sem mim nada podeis fazer. É o que Santo Agostinho está explicando aqui para nós com outras palavras, né? Bom, Santo Agostinho fala também da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Olha o que ele diz: se alguém julga ter entendido as Escrituras divinas, a Bíblia, né, ou parte delas, mas se com esse entendimento não edifica a dupla caridade. Qual é a dupla caridade? Amor a Deus e amor ao próximo. É preciso reconhecer que nada entendeu. Se a pessoa acha que entendeu as Escrituras, mas não chegou ao amor a Deus e ao amor ao próximo, então você me fala: você não entendeu nada. Você pensa que entendeu a Escritura, mas você não entendeu, né? Ele fala uma coisa muito bonita: aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que Nosso Senhor pronunciou, o sermão da montanha que eu mostrei aqui, né? Tal como lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7, né? Aí encontrará, sem sombra de dúvida, a carta magna da vida cristã. Esse sermão contém todos os preceitos apropriados para guiar a vida cristã. É desse livro que eu mostrei a vocês, né? Deixa eu pegar aqui de novo, acho que vale a pena. Esse livro que ele fala, né, do Sermão da Montanha, está aqui, ó. Vou até repetir a citação dele. Ele diz assim: aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que Nosso Senhor pronunciou na montanha, e é o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, né? Ele fala: aí você vai encontrar, né, sem sombra de dúvida, ele chama de carta magna da vida cristã, a constituição da vida cristã, né? Ele fala: esse sermão contém todos os preceitos apropriados para guiar a vida cristã, guiar a sua vida como cristão. Então, olha, vale a pena meditar profundamente esses 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7. E se você, quem sabe, puder ler esse livro aqui, que é da editora Paulinas, O Sermão da Montanha. Tem aqui também, nessa obra da Patrística, da Paulo, também foi publicada essa obra, né? O Sermão da Montanha. Ele fala, Santo Agostinho diz assim: não duvido que a obscuridade dos livros santos, ou seja, da Bíblia, né, seja por disposição particular da providência divina, para vencer o orgulho do homem pelo esforço e para premunir seu espírito do fastídio, que não poucas vezes sobrevém aos que trabalham com demasiada facilidade. Não sei se você entendeu o que Santo Agostinho quis dizer aqui. Ele fala assim, em outras palavras: por que às vezes a Bíblia parece um pouco obscura? Ele fala a obscuridade dos livros santos. Ele fala, ele acha que isso é uma ação da providência divina para a gente não ficar orgulhoso. Ou seja, você lê, entendeu tudo, então você fica sabichão, né? Ah, já sei. Então, Santo que fala: não, então Deus deixou a Escritura ser um pouco obscura, muitas vezes, para você nunca ficar orgulhoso e achar que você sabe tudo que está na Escritura. Ninguém sabe tudo, né? E também ele fala:
Também para que a pessoa não caia num tédio, num fastio. Eu já li toda a Escritura, já li tudo, então não quero mais, né? Já não me satisfaz mais, não. Então ele fala, ele acha que Deus deixou uma certa obscuridade, né, na Sagrada Escritura, primeiro para a gente não ficar orgulhoso, segundo para não ficar assim, achando um tédio, um fastio, achar que já sabe tudo, né? Como acontece às vezes com outras coisas. As outras coisas que às vezes você domina tudo, você não quer nem mais ver e falar porque você já sabe, né? Então ele diz assim que todos os informes que a ciência chamada história nos oferece sobre o sucedido nos tempos passados, nos são de grande ajuda para compreendermos as Santas Escrituras. Olha aí, Santo Agostinho não desprezava os ensinamentos anteriores da história. Todos os informes que a ciência chamada história, veja bem, nos oferece sobre o sucedido nos tempos passados, por exemplo, a história do povo judeu, né, nos são de grande ajuda para compreender as Sagradas Escrituras. Por isso que é importante a gente estudar também a história da igreja, não é? A história também do povo de Israel, porque o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a história do povo judeu, não é? E uma coisa interessante que Santo Agostinho dizia para os jovens, essa citação que eu vou colocar aqui agora é uma colocação de Santo Agostinho para os jovens. Olha o que ele dizia: parece-me salutar fazer estas observações aos jovens estudiosos, inteligentes e tementes a Deus. Então presta atenção, você que é jovem, você que é inteligente, você que está aí, quem sabe, cursando um cursinho, uma universidade. Santo Agostinho fala assim, parece-me salutar. Salutar quer dizer bom. Fazer essas recomendações aos jovens estudiosos, inteligentes e tementes a Deus. E que procuram a vida bem-aventurada, ou seja, procura a santidade, né? Ele fala o quê? Que não se arrisque, vejam bem, sobre o pretexto de tender à vida feliz e que não se dediquem temerariamente a seguir doutrina alguma das que se praticam fora da Igreja de Cristo. Olha a recomendação de Santo Agostinho para os jovens, que ele chama de inteligentes, tementes a Deus, que procuram a vida bem-aventurada. Não se arrisquem sob o pretexto, né, de ter uma vida feliz, etc., né, temerariamente seguindo doutrinas que não são as da Igreja Católica, da Igreja de Cristo, né? Ele fala, não se dediquem temerariamente a seguir doutrina alguma das que se praticam fora da Igreja de Cristo. Gente, que ensinamento importante para os jovens. Não buscar aquilo que está fora da Igreja de Cristo. Para isso, gente, nós temos hoje um catecismo da Igreja Católica que mostra para você o que é a doutrina da Igreja de Cristo. Se você não quiser, né, se perder pelos caminhos aí, siga esse conselho. Veja o Santo Agostinho falando para os jovens. É fantástico esse ensinamento que ele deixa para os jovens. Né? Não seguir doutrina alguma das que se praticam fora da Igreja de Cristo. Hoje eu vejo muita gente aí buscando uma opção de coisa. Eu quero lá meditação transcendental, que mais? Constelação familiar, que mais que fala aí? Linguagem neurolinguística. Para que essas coisas? Você já conhece a doutrina de Cristo? Você já leu o catecismo inteiro da Igreja Católica? Você já leu a vida dos santos? Não. Então você vai buscar coisas que estão fora da Igreja de Cristo? Para quê? Olha o que Santo Agostinho está dizendo. Não se arrisque. Ele fala, pretexto de tender à vida feliz. Pensa que você vai ser feliz buscando alguma coisa fora da Igreja de Cristo? Não vai. Jesus Cristo é Deus. Nenhum outro fundador de outra religião, de outra seita, de outra ideologia, né? Eu fico triste de ver hoje nas universidades, o que o pessoal segue hoje na universidade? Eu sigo Nietzsche, aquele cara que diz que Deus morreu e acabou morrendo doido num hospício, né? Nietzsche morreu doido num hospício. Nietzsche. Eu quero Schopenhauer.
Schopenhauer dizia, o mundo é uma tristeza, a vida é uma tristeza. São 6 dias de trabalho e um dia de tédio. Era o domingo. Aí quer seguir um Zé Saramago, português, ateu. Quer seguir lá, quem? O Marcuse, Herbert Marcuse, aquele filósofo alemão que dizia, o homem O homem é a referência de todas as coisas. Que homem é a referência de todas as coisas? A referência de todas as coisas é Deus. Então, esse ensinamento de Santo Agostinho, gente, é importantíssimo. Né? Não abra mão de você seguir aquilo que a igreja ensina, aí você vai ser feliz. Você pode pensar, não, mas a doutrina de Cristo é árdua, é difícil. Jesus fala para entrar pela porta estreita. É verdade, sim. Só que Jesus fala, a porta estreita é a porta da vida. O caminho largo, o caminho do pecado é a porta da morte. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que eu já prego mais de 50 anos. Comecei a pregar com 20 anos de idade. Hoje estou com 75, então já são 55 anos. Eu nunca vi, presta atenção no que eu vou te dizer, e eu digo isso sem medo de errar. Eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer assim, professor, eu estou muito infeliz porque eu segui a lei de Cristo. Nunca vi isso. Mas eu já vi muita gente chorar na minha mesa das lágrimas, né? Porque não seguiu a lei de Cristo. Isso é um testemunho que eu dou de vida para você. Já vi muita gente chorar porque não quis seguir a lei de Cristo. Porque embarcou num adultério, porque embarcou não sei o quê, porque embarcou numa falsa religião. Mas eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer, professor, porque eu segui o evangelho, porque eu segui a igreja, eu sou infeliz. Nunca vi isso. Bom, é Santo Agostinho que estava dizendo isso. Eu estou aqui apenas completando. Agora eu vou colocar uma frase para você de Santo Agostinho que você vai achar muito bonita, tenho certeza. É um desabafo de Santo Agostinho, né? Quando ele se converteu, está lá no livro dele, Confissões. Confissões está aqui, um desses livros aqui dele é Confissões, não sei qual que é um desses aqui, né? Confissões, então um desses aqui, ó, se você correr aqui os livros de Santo Agostinho, você vai achar o dele, o Confissões aí, tem tanto livro dele que até é difícil de eu achar, mas ele fala assim, que ele amou Deus tardiamente, e por isso ele atrasou a conversão dele, porque ele se converteu com mais ou menos 33 anos de idade, né? Aqui tem um livro dele, dessa coleção patrística, vocês estão vendo aqui atrás. Esse aqui é o livro sobre as Confissões. Gente, esse livro é maravilhoso. Se você puder, leia esse livro. Tem publicado em várias editoras, não é só aqui pela Paulo, mas tem Confissões publicadas aí, eu acho que uma meia dúzia de. Se você entrar na internet, você vai achar com facilidade. Olha, eu quero até ler para você apenas um pedacinho, assim, de como é que ele começa aqui, o livro dele, as Confissões, né? Ele começa dizendo assim, grande és tu, Senhor, e sumamente louvável, grande a tua força e a tua sabedoria não tem limite. E querer louvar-te, o homem, esta parcela de tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho de seu pecado e com o testemunho de que resistes aos soberbos, e mesmo assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Ora, vamos sentir prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa frase ficou famosa, né? Veja, está na primeira página do livro dele, Confissões. Ele fala, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousas em ti. Dá-me, Senhor, saber e compreender qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem te invocará sem te conhecer? Por ignorá-lo, poderá invocar alguém em lugar de outro.
De repente está invocando alguém que não é Deus, né? Ou será que é melhor seres invocados para seres conhecidos? Né? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Louvarão a Deus aqueles que o procuram. Quem o procura, o encontra. Quem o procura, o encontra. Aliás, né, essa citação aparece também na Bíblia, né? E tendo encontrado, o louvará. Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Tu nos foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho, pelo ministério de teu pregador. Gente, é uma beleza esse livro. Confissões de Santo Agostinho. Se você é uma pessoa que gosta de ler, gosta de meditar, gosta de aprofundar na doutrina, leia esse livro. Não estou fazendo propaganda não, inclusive a nossa editora não tem esse livro. Esse livro você vai encontrar em várias editoras aí na internet. Mas eu queria colocar aqui uma outra frase dele, que eu acho muito bonita, que eu estava dizendo antes do intervalo, que ele logo que ele se converteu, ele, aqui nas Confissões, ele escreveu essa frase. Ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro de mim e eu fora. Olha, Deus estava dentro dele e ele se sentia fora. Estavas comigo e eu não contigo. Exalaste perfume e respirei. Agora anelo por ti, desejo por ti, provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Veja que confissão, né? Tarde te amei. Né? Ele se converteu com 33 anos. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Ele lamentava isso, né? Dele ter vivido 33 anos aí sem Deus, né? Eis que estavas dentro de mim e eu estava fora de mim. Né? O Senhor estava comigo e eu não estava com o Senhor. Gente, isso é outra coisa interessante, né? A igreja ensina para nós que quando nós estamos em estado de graça, Deus habita no nosso coração, Deus está em nós. Mas será que nós estamos em Deus? Não é? São Paulo fala, nós somos templo da Santíssima Trindade. Deus mora em nós. Mas será que eu estou com Deus? Deus está comigo, mas será que eu estou com Deus? Será que quando eu comungo, por exemplo, na missa, recebo Jesus na Eucaristia, Jesus vem a mim, está em mim, mas será que eu estou em Jesus? Ou será que eu comungo assim, rapidamente, sem fazer ação de graça, sem conversar com Jesus, sem fazer um momento de adoração, um momento de intercessão, um momento de ação de graças, um momento de reparação? Será que Jesus vem a mim e eu não vou a Jesus? Sabe, gente, se a gente não comungar com esse espírito que Santo Agostinho diz aqui, estavas comigo e eu não estava contigo. Mas aí ele fala, exalaste perfume e respirei. Ou seja, te encontrei, respirei teu perfume, agora eu te desejo. Né? Provei-te e agora eu tenho fome e sede. A pessoa depois que prova a Deus, conhece Deus, ela tem sede de Deus. Ela começa a ler a Bíblia, começa a rezar, gosta de ir à missa. É o ser renovado no Espírito Santo. Né? É isso aí, essa beleza de ensinamento de Santo Agostinho. Eu já citei essa outra passagem, né? Que o homem quer louvar-te, essa parcela da tua criação, né? Mas que ele próprio que põe no coração do homem esse desejo de louvar a Deus, e esse desejo deixa o homem feliz. Deixa mesmo, né? Sabe, é o tipo da oração que nós precisamos desenvolver, a oração do louvor. Né? E é simples. Você olha, por exemplo, para uma flor maravilhosa. Quem é que fez essa flor maravilhosa? Não foi um cientista, não foi uma fábrica. A terra produziu aquela flor, com aquele colorido maravilhoso, aquela combinação de cores
e desenhos geométricos maravilhosos. Quem fez isso? Você tem que chegar à conclusão que foi Deus. Então, qual é a consequência natural, lógica disso? É você louvar a Deus. Senhor, que beleza a tua obra, que maravilha isso que o Senhor fez. Isso, gente, é louvar a Deus. Louvar a Deus não é só você ficar dizendo assim, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico. Por que você está louvando a Deus? Senhor, eu estou louvando a Deus pela beleza que eu estou vendo aqui, nessas minhas mãos que o Senhor me deu, que é capaz de escrever, é capaz de construir um automóvel, um avião, um celular. Que beleza, Senhor! A inteligência que o Senhor me deu para refletir e a mão para construir. Você entende? Então, a gente tem que louvar a Deus por algum motivo. Não é louvar a Deus no vazio. Entende? Senhor, eu te louvo a Deus pela beleza desse pôr do sol. Te louvo a Deus pela beleza dessa criança, pela inocência, pureza dessa criança. Gente, tudo que os nossos olhos veem, tudo que os nossos ouvidos ouvem, tudo que o nosso nariz percebe de perfumes. Você cheira uma rosa, por exemplo, perfumada. Quem fez isso? Você planta uma rosa no meio do esterco e a rosa te dá essa beleza e esse perfume. Quem fez isso? Santo Agostinho dizia assim, acho que eu já falei isso na outra reflexão sobre ele, nós vamos passar a eternidade louvando a Deus. Por que nós vamos passar a eternidade louvando? Porque você vai ver a beleza de Deus, não é através desse espelho que é a natureza, mas você vai ver a Deus face a face. Aí você vai ficar queixo caído. E esse êxtase será infinito. Por quê? Porque Deus é infinito. Não haverá cansaço, não haverá tédio, não haverá fastio, não haverá enjoo. Será por toda a eternidade. Então, Santo Agostinho fala o seguinte, né? Se vamos passar a eternidade louvando a Deus, então é bom aprender aqui. Porque o jogador, antes de jogar o jogo oficial, ele treina primeiro, né? Porque se ele não treinar, ele não vai jogar bem. Não é verdade? Moçada que gosta de futebol sabe disso, né? Então, Santo Agostinho, quando ele fala da oração, por exemplo, ele diz assim, teu desejo é a tua oração. Santo Agostinho fala muito do desejo. Teu desejo é a tua oração. Se você deseja rezar, ele fala, você já está rezando. Ele fala, se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Ou seja, se você tem desejo de rezar, mesmo que você não possa passar o dia inteiro rezando, você está rezando. Se o teu desejo é contínuo, também a tua oração é contínua. Não foi em vão que o apóstolo disse, orai sem cessar. Santo Agostinho diz, ele está citando a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele fala assim, ainda que faças qualquer coisa, né? Se desejas aquele repouso do sábado eterno, se você deseja aquela vida eterna com Deus, você não cessa de orar. Se não queres cessar de orar, não cesse de desejar. Santo Agostinho fala muito do desejo. Ele fala, por que às vezes Deus espera, às vezes, de conceder a gente uma graça? Porque Ele quer saber se você deseja mesmo aquilo. E quando você deseja mesmo aquilo, você não para de pedir. Porque se você parar de pedir, é porque você não deseja profundamente. E para Santo Agostinho, o não desejar profundamente é falta de fé. Então, quem tem fé deseja, quem deseja, como a mãe dele. A mãe dele que rezou 20 anos para ele que se convertesse. Essa mulher desejava tanto a conversão daquele filho. Olha, gente, ele fala no livro das Confissões que aquela mulher entrava na igreja todo dia, diante do sacrário, ela pedia para Jesus que ele se tornasse um cristão. Ela só pedia isso, que ele fosse batizado. Ele era maniqueísta, o maniqueísmo era uma heresia. 9 anos ele foi maniqueísta. E aquela mulher
pedir que ele seja um bom cristão. E o que Santo Agostinho fala nas Confissões? Que ali ela derramava lágrimas diante de Deus. Aí, olha que coisa bonita que ele fala. As lágrimas que ela derramava, na verdade, era o sangue do seu coração destilado em forma de lágrimas nos seus olhos. Eu digo, além do homem, era poeta, né? É o sangue do coração destilado em forma de lágrimas nos seus olhos. Tá aí? Então, ele fala, se você deseja, se o seu desejo é contínuo, a tua oração é contínua. Né? Por isso São Paulo fala, orai sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que você vai ficar de joelho rezando o dia inteiro, não. O seu trabalho, se você faz em sintonia com Deus, é uma oração. E tudo mais, né? Ele fala assim, continuando essa explicação, ele fala assim, os grandes dons exigem um grande desejo. Porquanto tudo que se alcança com facilidade não se estima tanto como o que se desejou por muito tempo. E aqui, gente, eu vejo a figura de Monsenhor Jonas. Como Monsenhor Jonas desejava a evangelização dos jovens. Eu conheci ele, eu tinha 20 anos de idade. Ele tinha 33, quando eu o conheci. Olha o que Santo Agostinho fala, os grandes dons de Deus exigem um grande desejo. Se você quer uma coisa, você tem que desejar muito, pedir muito a Deus. Entende? Aí você consegue. Ele fala, os grandes dons exigem um grande desejo. Porquanto? Porque aquilo que você consegue com facilidade, acaba que você não estima muito. Você não dá muito valor. Mas aquilo que você pede, luta e deseja, quando você consegue, você ama aquilo com todas as suas forças. É isso mesmo, entende? Por isso que a mãe dele conseguiu essa vitória, por isso que Monsenhor Jonas conseguiu deixar para nós a canção nova, porque esse homem desejava ardentemente a evangelização do jovem. Eu sou testemunha disso. Ele aprendeu a tocar violão para cantar para os jovens, ele tinha uma voz boa, aprendeu a tocar violão. Ele deixou a congregação salesiana, que ele podia viver lá tranquilo, dando a aulinha dele lá, que ele dava na faculdade de filosofia. Eu me lembro disso, eu acompanhei. Ele podia viver aquela vida tranquila que ele tinha no escritorinho dele ali. Esse homem desejava evangelizar. Então ele pediu, né, para deixar os salesianos, amigavelmente, não houve nenhum rompimento, né, amigavelmente, ficou ao lado do bispo, e aí ele começou. Ou seja, esse desejo que Santo Agostinho, estou dando esse exemplo aqui, da mãe de Santo Agostinho e do Monsenhor João, para você entender o que é esse desejo que Santo Agostinho fala, que sem esse desejo você não consegue a graça de Deus. E aqui eu posso colocar aquele exemplo daquela mulher, por exemplo, cananeia, né? Aquela mulher que estava com a filha endemoniada, que não era nem judia, era lá de Tiro e de Sidônia. Ela foi atrás de Jesus, porque a filha estava... E Jesus, não, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas, Senhor, até o cachorrinho come as migalhas. Jesus disse, essa mulher quer mesmo. Essa mulher deseja mesmo, essa mulher tem fé. Ó, vai, tua filha já está curada. É isso aí. Bom, gente, nosso tempo aqui esgotou, mas olha, tem muito mais coisa de Santo Agostinho para a gente conversar. Não vou trazer mais aulas sobre isso, não, mas você pode ler aí os livros dele, aprender muita coisa. Então, muito obrigado a vocês que me acompanharam. Se tiver alguém ordenado aí, sacerdote ou diácono, eu peço que você nos dê a sua bênção para a gente encerrar essa aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.